Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Este vídeo é bem interessante e eu acredito que não tem nenhum do tipo disponível na internet. Nós vamos comparar a evolução econômica do Brasil de acordo com o presidente que estava em exercício. Esse vídeo não é longo, não se preocupem, vocês vão conseguir assistir até o fim e acompanhar um raciocínio bacana. Por quê? Nós queremos saber desde 1960 até o presente momento, nos momentos em que o Brasil teve a sua economia crescendo e nos momentos que teve estagnada ou teve mesmo tendo uma recessão. Quem eram os presidentes? Que período que era naquele momento? Desde 1960 até hoje, não se preocupe, eu arrumei uma forma aqui rápida de mostrar, uma forma visual de mostrar isso para vocês, não vai demorar nada. Vamos começar então. Vamos começar aqui, nós estamos no ano de 1960, entrando em 1961. É por aqui que nós vamos começar. Nessa época, o presidente do Brasil era nada mais, nada menos do que Juscelino Kubitschek. Pois bem, estava no finalzinho do seu mandato, que terminou em 31 de janeiro de 1961. E a situação econômica do Brasil era a seguinte: nós éramos o segundo país mais rico da América Latina. A Argentina estava adiante de nós um pouco, tá? Mas por muito tempo a Argentina liderava aqui a economia mais forte da América Latina. E nós vamos seguir até perceber uma nova mudança. E aqui segue o cenário econômico passando pelos meados de 1961. Brasil, nesse período, sofre uma leve retração. Na verdade, não é exatamente uma retração, estava um pouco estagnado, enquanto a Argentina continuava evoluindo. E aproveitando esse momento para mostrarmos que nesse período, aí 1962, que a Argentina estava em primeiro lugar, o Brasil em segundo, o México em terceiro, o México sempre foi muito forte, e Venezuela, que nesse período aqui vivia o auge da sua economia. Jamais imaginava, vocês vão ver até o final, o que aconteceu com a Venezuela, onde ela foi parar nesse ranking. Então vamos seguir mais um pouco, passando para o ano aí de 1962, as coisas continuam parecidas. A Venezuela mantém ali, no local. Opa, agora nós tivemos aqui uma ação do Brasil. Vamos verificar aqui se nesse período o Brasil estava realmente crescendo ou se era a Argentina que estava retraindo. Vamos voltar um pouquinho o vídeo aqui e vamos verificar. Olha só, novamente, o Brasil realmente ele teve um crescimento rápido nesse período aqui, que foi no ano de 1963. Isso foi um pouco antes do início do período militar, do regime militar. Então, vamos avançar um pouco aqui. Quem era o presidente nessa época? Quem era o presidente em maio de 1963? Então, no período de 1963, quem governava o Brasil era João Goulart, tá? Era João Goulart que governava o Brasil, tá? Esse foi o último presidente antes de iniciar o regime militar. Vamos então, é sabido que nesse período aqui houve um rápido crescimento do Brasil que, inclusive, passou a Argentina. Em 1963, passava a Argentina. E aqui nós já estamos chegando, o Brasil bem adiante. Vamos verificar se a Argentina está caindo ou se é o Brasil que está avançando aqui. Olha só, vamos voltar aqui, repetir. Olha aí, a Argentina estava caindo nessa época e o Brasil estabilizou a sua economia. Bem, aí nós temos o início do regime militar, tá? Que foi iniciado em 1964. Vamos ver como foi o comportamento, o crescimento do Brasil logo no início desse período militar. No começo eu acho que não foi bem, mas vamos ver aqui. Vamos acompanhar. Olha aí, a Argentina crescendo, o Brasil, durante os primeiros meses do regime militar, não teve alta nem baixa, ele ficou estagnado, Seguindo, a Argentina passou o Brasil continuou estagnado nessa época. Isso já era o finalzinho do primeiro ano do regime militar. E aí o Brasil teve ali uma estabilização em 1965, E a Argentina continuou liderando. Enquanto isso, o México aproximando do Brasil aqui. E nós tivemos aí um período que o Brasil começa a voltar novamente aos eixos. Vamos verificar quem era o presidente nesse momento. Nós estamos em junho de 1966. Então, em 1966, quem era o presidente era Castelo Branco,
tá? Humberto Castelo Branco. Então, nesse período aqui de Castelo Branco, nós enxergamos um crescimento bastante acentuado do Brasil, tá? Olha aí, e ele novamente vai passar a Argentina. E observe que não é a Argentina que está caindo. Se vocês observarem o gráfico, vai reparar que o Brasil está crescendo, a Argentina está estagnada, ela não está caindo. O Brasil passa a Argentina devido ao seu rápido crescimento no período, né, aqui de Castelo Branco, do presidente Castelo Branco. Vamos avançando. Repare que a Argentina agora sim deixou o México passar, o México assume o segundo lugar e o Brasil, nesse período aqui, está mais devagar, não está tão rápido quanto no período do Castelo Branco, e 68 é o ano e ele está nas mãos de uma junta militar, a junta militar de 69. É um período em que o Brasil está meio parado, tá? E depois aqui, ó, em outubro de 69, quem vai assumir o governo do Brasil vai ser o Emílio Garrastazu Médici, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui em 69, como que o Brasil vai reagir nas mãos de Médici. Aí, 68, continua ali. O Brasil, nesse período, estava crescendo, enquanto estava na mão dessa junta militar que nós falamos. Porém, os outros países também estavam, por isso que não há muita diferença ali no ranking. O Brasil crescia, sim, nesse período, tá? 69. Aí, agora nós já entramos no período de Emílio Garrastazu Médici. E o Brasil segue crescendo. Deu uma estagnada, deu uma paradinha, mas continua. Ele vai bater o 40 ali, olha. E os outros países também continuam na mesma. Olha, 40, o Brasil segue crescendo. Aí podemos perceber que tanto o México como os Estados Unidos está crescendo bastante nesse período, tá? Esse período aqui, ó, de 70 para 71. De 70 para 71, quem era o governo nessa época? Então, de 70 para 71, o governo continuava nas mãos de Emílio Garrastazu Médici. Houve um grande avanço, nós podemos voltar aqui um pouquinho, eu vou voltar aqui um pouquinho só para a gente acompanhar o período aqui de 1960, não vou pegar 70 aqui, comecinho de 70, ó, vou começar aqui em 70 e observar até o final do mandato de Emílio Garrastazu Médici, que foi em 74, como o Brasil teve um grande avanço nessa época. Olha só, estava com 38 ali, vamos olhar. Aí, ó, nós estamos agora no período de Médici. Vamos lá. Olha só o avanço que teve, que foi até 74, 72. Olha só o avanço que o Brasil teve nessa época. O México também teve. A Argentina é que estava um pouco estagnada, né? E México, Brasil continuou disparando, a economia realmente cresceu muito nas mãos de Médici. Aqui não é o México que está caindo, é o Brasil que está avançando muito rápido. Então, olha só, uma observação importante. No período de Emílio Garrastazu Médici, o Brasil cresceu muito, desenvolveu demais. Olha, aqui nós vamos terminar aqui em março de 74. O Brasil teve um arranque aí muito grande, o gráfico é claro nisso. Mesmo tendo os outros países crescido aqui, o Brasil já está com quase o dobro do PIB dos demais países. Estava quase junto. Então, esse período de Emílio Garrastazu Médici aqui, depois eu ainda quero fazer um estudo sobre isso, porque o Brasil realmente avançou demais e a gente vai descobrir por que avançou tanto nesse período. Vamos seguindo o nosso vídeo. Vamos seguindo aqui. Entrou agora Ernesto Geisel, tá? Vamos pegar aqui o período de Ernesto Geisel. O Brasil continua crescendo, passou 100, continua crescendo bastante. Geisel vai até 79, um período de rápido crescimento do Brasil, vocês podem reparar ali. E observem um detalhe importante, não é sobre o Brasil, mas é sobre o nosso vizinho aqui, a Argentina, que se encontrava bem, entendeu? A diferença aqui é porque o Brasil cresceu muito nessa época de Emílio Garrastazu Médici e também de Geisel. Mas olha só o que acontece aqui. A Argentina desaba. Qual é o motivo disso aqui?
a Argentina enfrentava uma crise muito grande naquele período lá. E para piorar, né, depois que nós cruzarmos aqui os anos 80, a Argentina inventa de entrar em guerra com a Inglaterra. Ainda tem mais essa, vamos ver o que vai acontecer com ela. Mas vamos prestar atenção aqui no Brasil, vamos até o final do governo de Médici, perdão, de Geisel. Até o final do governo de Geisel, 79. Olha só, o Brasil continua com rápido crescimento, muito rápido mesmo. Olha aí, olha só, muito rápido. México retraindo, Argentina estabilizada ou estagnada, use o termo que quiser. E continuamos aqui, o Brasil cresce muito nessa época. Nesse período aqui, o Brasil tem a receita, né, o PIB do Brasil é maior do que o dobro do segundo lugar. E nesse período aqui, olha só, 183 para a Argentina com 57. O Brasil que está disparado 3 vezes mais do que a Argentina nesse período. Lembrando que nós começamos em 1960 nesse estudo, e o Brasil estava numa posição abaixo, né, inferior à Argentina. Veja que nesse período, e eu observei aqui, ó, que nesse período de Emílio Garças Médici e de Ernesto Geisel, realmente o crescimento do Brasil foi muito acentuado, tá? Os números não deixam mentir. Vamos seguir aqui. Nós temos aí o Brasil continua crescendo. Ó, terminamos aqui então o período de Geisel e entra João Figueiredo. João Figueiredo foi o último presidente do Brasil do período militar, tá? Então vamos ver o avanço aqui em João Figueiredo, se o Brasil vai avançar ou se vai decair, né? Segue o Brasil crescendo, entra João Figueiredo. Nesse período o Brasil está crescendo bastante e o México retoma sua economia em grande velocidade. Eu não vou lá olhar o que aconteceu no México, porque senão vai ficar muito atrasado, demorar muito o vídeo, né? Vamos continuar olhando aqui o Brasil. Mas o México teve uma retomada muito grande e o Brasil continua crescendo nesse período aqui. Olha aí, tá? O Brasil crescendo e o México disparado lá em cima, olha só. E aqui em 1980, Tancredo Neves, né? Ele vai assumir o governo. Na verdade, ele foi eleito, mas ele não assumiu, né? Porque ele veio a falecer antes da posse. Mas quem assumiu o governo foi em 1985, com o José Sarney, tá? E muita gente que está assistindo esse vídeo lembra que a situação no Brasil nessa época não estava boa. Vamos acompanhar aí o período de José Sarney e em seguida, 1990, Fernando Collor. Tá vendo que o vídeo está indo rápido? Vamos seguir. Então, nós estamos aqui em 1980, período de João Figueiredo, que vai terminar em 1985, tá? O Brasil continua crescendo bastante, olha lá. Só que nesse período, vocês podem observar que o México está chegando lá, ó. O México cresceu rápido demais, o Brasil continuou crescendo mais lento. O México passa o Brasil ali em 1981. E a Argentina lá embaixo. Nesse período aqui, a Argentina está 4 vezes menor do que o Brasil, mais ou menos. Entendeu? É incrível como ela caiu ou como ela deixou de avançar. Então, todo esse período, uma hora nós vamos fazer a análise da Argentina. Quem é que estava governando a Argentina nesse período? Por que foi tão mal dessa maneira? Né? Vamos seguir. Vamos seguir aqui. Ali, o Brasil passou de novo. Na verdade, foi o México que bateu lá no pico, alguma coisa aconteceu e o México desabou. Você pode observar que está caindo mesmo, não é o ranking, não. O Brasil continua crescendo naquele período e tem, uma queda. Em 1983, o Brasil teve uma queda. Em 83, quem era o presidente em 83? Em 1983, ainda era João Figueiredo. Olha, isso aí com certeza, essa queda em 1983, inclusive uma época que já tinha bastante inflação no país, essa queda que ocorreu nesse período aqui, com certeza foi uma das principais causas que culminou no término, né, do período militar. Vamos seguindo aqui, olha, o Brasil tem um desabe, porém o México também não está tão grande coisa, né? O avanço aqui, vocês podem olhar, que é de acordo com o ranking, tá? O que importa mesmo é o número aqui, tá? Olha só, Brasil nesse período, tá ali, ó, conseguiu estabilizar em 1984, um pouquinho antes da entrada de José Sarney. O Brasil deu uma estabilizada ali, ó, olha. Tá? Estabilizado, vai entrar José Sarney, ele continua estabilizado, então quer dizer que o João Figueiredo ainda conseguiu estabilizar o Brasil naquele período ali, olha, e fez o Brasil crescer, passando aqui da marca de 200. Olha aí,
E nós temos aqui um rápido avanço em 1986. Vamos verificar aqui. Essa época aqui, que o Sarney assumiu o governo, essa época o Brasil teve alguns avanços, porém muita coisa não foi real. Foi um período de grande inflação, então os números também ficam um pouco duvidosos. Seja como for, esse período acabou, continua aqui o Brasil crescendo nesse período, tá? No 86, 87, vamos tocar o período de José Sarney até o começo de 1990. O Brasil seguia crescendo nesse período. Crescendo, os outros mais parados. O Brasil crescendo bastante nesse período. E vamos chegar então em 1990. Chegando em 1990, o Brasil cresceu muito nesse período aqui. Bastante mesmo, sem dúvida, foi uma parte muito boa de crescimento do Brasil na época do Sarney, apesar de diversos problemas que teve, né, que tiveram, os planos econômicos que não funcionavam, mesmo assim o Brasil estava crescendo nessa época. Uma questão também, a questão inflacionária também, ela reflete muito nesses números, então tem que considerar alguma coisa que é real, mas a questão inflacionária pesa bastante e deixa os números muito fictícios. Vamos lá. Seguindo, o Brasil começa a ter um problema exatamente em 1991. Já era o declínio de Fernando Collor. Fernando Collor sofreu impeachment, né? Igual a Dilma também sofreu. E reparemos aqui, vamos voltar aqui, bastou Fernando Collor entrar e o Brasil começa a desabar. Olha aí. Esse desabe e é cair de verdade. Vocês podem olhar aqui o gráfico, que é cair de verdade. Não se trata de o México está subindo, não. O México estava subindo, mas o Brasil estava caindo. Olha a situação nesse período em que nós estamos aqui, ó, 92 ainda. É só em 92, no finalzinho de 92 é que vai entrar. Olha, o México passou o Brasil nessa época. O México passou o Brasil nessa época. E nós estamos aqui ainda com o Fernando Collor e um processo de impeachment rodando. O Brasil desabando nesse período. Ok, entrou então Itamar Franco. Vamos ver Itamar Franco, que foi de 92 até 95. Lembrando que foi Itamar Franco, no período de Itamar Franco, que a economia brasileira estabilizou através do Plano Real, né? Então, aqui algo tem que acontecer a partir daqui, porque até esse período aqui era muita inflação. O supermercado remarcava preço 3 vezes por dia. A inflação era absurda. Então, nesse período estabilizou-se a moeda brasileira, que inclusive valia mais que o dólar, né? No período de Itamar Franco. Vamos olhar o reflexo disso na economia. Vamos lá. O Brasil continua caindo aqui, ó. Olha só. Não continua caindo, não. Tem que olhar aqui porque é o México que está crescendo. Espera aí. Vamos olhar aqui direitinho para não ser injusto. Vamos olhar no período aqui de dezembro de 92. Vamos olhar desde que Itamar Franco entrou até o período que ele saiu, em 95, tá? Olha, vamos marcar ali 300. Eu estou fazendo um número resumido apenas naquelas primeiras casas ali, para ficar mais fácil. Vamos partir do 328, né? Então, Itamar Franco aqui no governo, 328, 340. Dá a impressão que está caindo, mas não está. O Brasil está subindo. É o México que está subindo rápido demais nesse período, tá? Olha só, Brasil crescendo bastante mesmo nesse período. O México cresce muito, o que dá a impressão de que o Brasil está para trás, mas não está. Então, nós estamos em 94, vamos até 95. Olha, o Brasil disparando no final do mandato de Itamar Franco. Repare isso aqui, é muito interessante. Olha só, último ano de Itamar Franco. Observem o rápido crescimento do Brasil, alcançando então a marca dos 500. Olha aí, passando o México e disparando para 600. E vamos observar, vai entrar então Fernando Henrique Cardoso, tá? Vai entrar então Fernando Henrique Cardoso nesse período aqui. Fernando Henrique Cardoso vai entrar em 95 e vai governar o Brasil até 96. Eu quero que vocês reparem, não vou voltar o vídeo, mas vocês podem voltar aí para reparar a velocidade do crescimento do Brasil após a estabilidade da moeda, que ocorreu no período de Itamar Franco. Espetacular crescimento. Nós observamos, né, no período de Emílio Garrastazu Médici e também
no período pós-Emílio Garrastazu Médici, um crescimento muito grande. E agora nós observamos aqui um rápido crescimento, mas um crescimento estrondoso no período de Itamar Franco, tá? Esse período que o Brasil teve a sua moeda estabilizada. Enquanto isso, reparem que a Argentina deu uma recuperada na economia, mas está bem para trás, né? E vamos seguir. Venezuela mantém o seu quarto lugar, posição que entre os quatro ela estava até então, tá? Vamos seguir. Brasil segue crescendo muito. Quem assume o governo agora em 95 é Fernando Henrique Cardoso, tá? Brasil segue crescendo, vai passar para 1000, né? Segue crescendo. Fernando Henrique Cardoso fica no governo até 2003. Rápido crescimento do Brasil nesse período, tá? Mas nada comparado ao efeito que ocorreu no período de Itamar Franco. Nada comparado. Mas continua. Agora o Brasil está com um problema. Agora o Brasil deu uma garrada ali. Não está indo mais para frente. Olha, percebe-se que nós estamos em 98 e o presidente do Brasil é o Fernando Henrique Cardoso. E vamos seguindo aqui. O Brasil continua caindo. O Brasil está caindo nesse período. Olha só. Fernando Henrique Cardoso no governo, Brasil caindo. México passou o Brasil. O Brasil tem aí uma recessão. Aqui está a explicação para a fácil eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Essa queda no segundo período, ou melhor, no período final aqui de Fernando Henrique Cardoso, é óbvio que ia fazer com que o seu concorrente direto, que era o Lula, ganhasse a eleição na próxima. Observe, olha, uma queda total. Lula vai assumir o governo em 2003 e vai ficar até 2011, um período gigante aqui, né? Então nós vamos ver aqui o crescimento, que eu sei que a economia seguiu crescendo nessa época. Olha, aqui está caindo, continua caindo, período de Fernando Henrique Cardoso. Continua desabando, situação seríssima. É claro que ia eleger o próximo presidente da oposição, óbvio, né? Se é que era oposição mesmo, há quem duvide. Vamos seguindo. Olha, o Brasil aqui tem a pior recessão da sua história nesse período aqui. Nesse final do governo de Fernando Henrique. Então, aqui explica a eleição. E nós agora vamos observar aqui que a Venezuela já saiu dos quatro, já passou aqui a Colômbia, já passou a Venezuela. Mesmo assim, a situação econômica da Venezuela não estava tão ruim nessa época. Quer dizer, qualquer momento da história era melhor do que agora, né? Vamos seguindo aqui. Brasil numa situação muito difícil. Brasil em 2003. Assume Luiz Inácio Lula da Silva. Brasil retoma o crescimento, tá? Gente, isso aqui não é um assunto político. Nós pegamos lá em 1960, tá? E nós observamos 2 presidentes do regime militar que foram espetaculares, para falar a verdade, 3 que foram espetaculares, tá? Nós observamos o maior crescimento de todos mesmo, o mais estável de tudo, foi durante o governo de Itamar Franco, isso é indiscutível, e depois uma queda absurda no período do Fernando Henrique Cardoso. Porém, o Fernando Henrique Cardoso pegou o Brasil praticamente, assim, ele levou o Brasil, conduziu, assim, pegou a escadinha, pegou o impulso de Itamar Franco e levou o Brasil, nessa escala que eu estou usando aqui, levou ele quase a 1000. Porém, deixou cair para 500. Ou seja, o Brasil virou a metade de uma hora para outra no final do período dele. Então entra Lula. No período de Lula, rapidamente, o Brasil começa a recuperar. Nós estamos aqui, ó, 1 ano de governo de Lula, Brasil recuperando, 2 anos, não, aqui já vai para 2 anos, seguindo aqui. O Brasil vai recuperando. Olha, ele está quase chegando. Olha, nesse período aqui, com 2 anos de governo Lula, o Brasil recuperou o que o Fernando Henrique tinha deixado cair, né? Então vamos seguir aqui. O Brasil segue crescendo, agora sim. Olha lá, 2006, tá? O Brasil segue crescendo, passou a marca do 1000, tá? Estou usando essa escala, tá? Pegando os últimos números ali, tá? Vamos lá. Nesse período
não é o México que está caindo, e sim o Brasil que segue crescendo muito forte. Período 2007, tá? 2007, ainda governo de Luiz Inácio Lula da Silva. 2007. Vamos seguir. Vamos seguir. Brasil, aqui já está com a economia o dobro do que Fernando Henrique, do melhor período de Fernando Henrique. Aqui já estava o dobro, tá? Nas mãos de Lula. Vamos seguir aqui. Aqui nós temos uma pequena estagnada. Vamos ver. 2009. Fácil de explicar. 2009, o governo, ainda durante o governo de Lula, o Brasil dá uma estagnada. Repare, ele para mesmo, tá? Porém, a gente observa também que o México aqui não vai nada bem. E o Brasil está estagnado aqui nesse período. Não é difícil entender isso, não é difícil de entender. Em 2008, nós tivemos uma crise mundial, uma crise econômica mundial. Então, isso impactou sim na economia brasileira, que pode perceber aqui que já começou, que nesse período já ia caindo, ainda no período de Lula. Olha aí, nós estamos aqui, continua caindo, olha, agora um rápido crescimento. Em 2010, a retomada. O mundo havia também começado, para vocês verem como que influencia a economia mundial em outros países. Agora o Brasil começa a sua retomada já em 2010. E com essa retomada, já reforçou para que o Lula conseguisse reeleger a sua sucessora, Dilma, porque ele estava com toda a moral aqui após essa crise mundial. Então, olha aí, crescimento do Brasil aqui impressionante. Passamos de 2.000, tá? E o México aqui chegou no 1.000. Nesse período da história, o Brasil ele é o dobro mais rico do que o México. O dobro mais rico do que o México. Nesse período aqui, que quem vai aí se preparar para assumir o governo é Dilma, tá? E vamos ver o que vai acontecer no período de Dilma, que é o governo aí do PT, tá? Vamos seguindo aqui. E não deixar de observar também que quando nós começamos aqui o nosso acompanhamento, isso foi em 1960, a Argentina era mais rica do que o Brasil. Agora, ela é 5 vezes mais pobre do que o Brasil nesse período aqui. Entendeu? Olha só a situação econômica da Argentina. Vamos continuar. Brasil crescendo disparado. Com certeza, Dilma seria reeleita. Olha aí, muito rápido o crescimento. A situação ali continua. O Chile já começa a apresentar o seu crescimento nesse período, né? Isso aí já também a gente vai deixar para um outro vídeo. Brasil começa a desabar, 2012. Nós entramos aqui no período de Dilma. Não deu tempo nem de respirar. Vamos aqui. Vamos voltar um pouquinho. Porque o que acontece, esse crescimento que teve aqui, antes da Dilma entrar, ele também teve um efeito muito parecido com o crescimento que teve no passado, que ele não foi um crescimento real. Ele criou-se uma bolha econômica, isso é assunto para vídeo longo. E essa bomba criada logo após, o Brasil contraiu muita dívida nessa época do seguinte sentido: a população se endividou, porque o governo de Lula ele criou uma forma de incentivar o consumo e o crédito para que o brasileiro não sentisse a crise. O problema é que ele segurou essa onda durante o período dele, o Brasil cresceu bastante. O problema é que a bomba estourou logo que Dilma entrou. Olha só, era algo fictício, olha só. Olha o Brasil desabando nas mãos de Dilma, isso em 2012, tá? Ela vai até 2016. Muitos dizem que o que derrubou a Dilma foi um pouquinho antes do seu impeachment, mas não. Logo que ela pegou o Brasil começou a cair. E aí nós temos um Brasil caindo, né? Olha aí, olha o caminho. México está lá embaixo, continua longe da gente, mas continua caindo. Deu uma leve recuperada em 2013, período de Dilma. Olha aí, segurou a onda um pouco mais. Brasil totalmente estagnado nesse período. Nós estamos aí em 2014. Entramos em... Olha aí. Agora eu vou voltar novamente aqui para vocês repararem. Repare logo que termina 2014 para entrar em 2015. Olha isso. Olha a situação do Brasil. Existe coisa pior do que o que nós estamos vendo aqui em termos de economia? Olha o desabe. Aí, olha em que período que parou. Em que período que parou de desabar.
Voltem aqui para assistirem comigo. Olha só. Brasil desabando, Dilma no governo. Quando é que o Brasil parou de cair? Olha aí, vai reparando. Eu vou travar aqui o vídeo. Ó, parou de cair. Quando? Impeachment. Quando começou a falar assim impeachment, o Brasil já começou a segurar a onda. Que, na verdade, quem assumiu o Temer assumiu em agosto. Olha só. Período de impeachment. Até aí agora já temos o Temer no governo e vamos ver quando que começou essa subida aqui de novamente. Vamos olhar aqui. Opa! Aí, 2017, quem está no governo é Michel Temer. A economia começa a recuperar a segurança, que na verdade a gente tinha um problema muito grande naquela época, até com o dólar também, porque sempre que falava alguma coisa em favor aos partidos de esquerda, o dólar ficava caro. Se tendia para a direita, o dólar ficava mais barato. Estava uma loucura nessa época. Sem muitos detalhes, vamos seguir. E aqui nós estamos assistindo a economia do Brasil recuperando nas mãos de Temer, pós-impeachment. Pós-impeachment. Seguindo, ainda, 2017, Bolsonaro vai entrar em 2019. Então, opa, uma queda em 2018. O governo ainda é Michel Temer. Uma queda em 2018, queda acentuada. Quer dizer, no período de Temer ele recuperou um pouco e segurou a onda. 2019, assume Jair Bolsonaro, agora sim. E nós podemos reparar que Temer segurou a onda muito bem até um certo ponto, tá? E ali começa a cair no finalzinho de Temer. Então, vocês estão vendo que nós estamos mostrando números aqui, não estamos beneficiando ninguém, tá? Então ali, ó, assumindo aqui um período de Bolsonaro, opa, queda. Adivinha o que é essa queda? Pandemia. Aqui, na verdade, eu disse que Bolsonaro começou crescendo, que não. A hora que trocou de governo de Temer para Bolsonaro, ele segurou a onda um pouco. Porém, pandemia chegou no Brasil. Olha só. Na verdade, aqui ela ainda estava meio longe. Olha só, olha o desabe da pandemia. E no desabe da pandemia, o México cai junto. Tá? Olha lá o México caindo junto. Aqui nós não temos como mostrar outros países e tal, porque nós estamos fazendo só na América Latina, né? Mas olha aí, período de pandemia. Opa, antes de terminar a pandemia, alguém fez alguma coisa. Vamos olhar o que é. Desabando, 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 desabando. Opa, novembro de 2020. Pá, travou. Não me lembro exatamente o que aconteceu na época, mas o Jair Bolsonaro segurou a onda nessa época aqui, né? Novembro de 2020. Vamos acompanhando aqui. Olha aí, crescimento da economia. Setembro, ó, 2021, né? Todo esse período que havia caído aqui, no período de Bolsonaro, isso foi recuperado. Vamos verificar aqui então até o mês de julho, que é o presente momento. Junho, julho. E o Brasil, no momento, está em ascensão. Esse é o nosso final de vídeo. Estamos aí no período de julho de 2022 e o país nas mãos de Jair Bolsonaro, que conseguiu, né, dar uma segurada naquela queda que aconteceu no seu próprio período e voltar aqui. Essa queda acentuada do período de Bolsonaro, evidentemente, começa aqui com a pandemia.